3, 2, 1, 10 de setembro de 2020, aula de... Opa, Maria Eduarda chegando aí. Aula de redação com o pessoal do primeiro ano do Coque José Bonifácio. Muito bem, pessoal. Tá bom? Estamos ainda, não está presente a Evelyn, não está presente o Cauã, o Lucas Adolfo, Luiz Felipe Melchior, Luiz Miguel e Raíssa. Ainda não temos a presença desses. Muito bem, gente. Alguns alunos me pediram, a Lívia me pediu agora e teve alguma aluna que entrou em contato comigo ontem. Foi a Isabela? Foi você, Isa? Ai, agora não me lembro. Alguma aluna do terceiro ano? Não foi você. Uma aluna. Foi eu. Ah, foi a Bruna, beleza. Então, a Bruna entrou em contato comigo e falou: Eduardo, eu estou meio perdido com a redação da semana passada. Você, olha o Cauã aí. Você não pode ajudar? Claro que posso. Então, eu vou fazer uma pequena explicaçãozinha do que tinha que fazer, pessoal que perdeu. Pessoal, é o seguinte. Na semana passada, a gente analisou com detalhes. Eu não vou fazer tudo isso de novo. Olha a Evelyn aí. Na semana passada, então, a gente analisou com detalhes. Eu não posso fazer a análise totalmente de novo, né? Falar, mostrar foto e blá, blá, blá. Mas eu posso falar rapidinho, 5 minutinhos, o que é, para quem perdeu e quem está com dúvida. Na semana passada, eu passei para o pessoal uma redação baseada nessa charge aqui, ó, que está na página página 100 da apostila 7, apostila anterior, caderno 7. Não, desculpe, caderno 8. O 9 é o 9, é o nosso. Então, você tinha que analisar, né, os dois contextos, entender, esse aqui era um contexto de guerra, em que eles estavam hasteando a bandeira, ou seja, eles estavam fincando uma mostra, uma bandeira significa, fincada significa uma conquista. Então eles estavam desenhando uma conquista sobre uma terra arrasada, mas que estava sendo promissora, né? Era a prosperidade, por mais que ela tenha sido a custas de muita destruição. E aqui nós temos a mesma charge desse homem chamado Paixão, que ele faz o mesmo contexto, ele coloca uma conquista em meio a uma terra arrasada. Porém, olha a crítica dele, ele está sendo irônico. Ele está falando, olha a conquista da Rio+20, que foi um evento em prol do meio ambiente, um evento que foi coroar uma coisa que começou 20 anos atrás, que foi a Eco 92, que foi em 2012, né? Então, a Eco 92 de 92 foi um evento, olha só quem está chegando, a Raíssa está chegando aí. Esse evento foi para ajudar o meio ambiente, só que aí eles vão lá e falam assim, que conquista que nada, olha o mundo como está, vocês estão comemorando o quê? É isso que ele está criticando. Opa, não sei o que é da aula de hoje. É isso que ele está criticando aqui, ó, nesta charge. Lembrando que uma charge, como a gente viu, é uma imagem que faz uma crítica, às vezes irônica. E aqui é irônica. Eles estão comemorando, então o evento do Rio+20 é uma comemoração, uma conquista que na verdade não é uma conquista, que é uma perda, que o mundo está perdendo esta guerra, não está ganhando. Então ele está querendo falar que a Rio+20 é um evento de fachada, é um evento para que as pessoas entendam um mundo que não existe. Esse mundo de verdade é mundo destruído, não um mundo de defesa do meio ambiente, como querem levantar esta bandeira. E aí na redação você vai ter que escrever um texto entre 10 e 12 linhas mesmo, tem que ser entre 10 e 12, e você vai expor o ponto de vista, você vai dizer o que o Paixão quis dizer, o autor é o Paixão. Então você vai descrever, o artista gráfico Paixão realiza uma charge criticando ironicamente o evento, vai fazer uma descrição sobre o que está rolando aqui, ó, a Rio+20. Tudo bem? Gente, o pessoal que me pediu para dar uma pequena explicação é mais ou menos isso, eu não posso fazer tudo de novo, né? Quem quiser ter acesso à explicação completa, com a foto, eu vou lá e mostro a ilha de Iwo Jima,
falo do contexto da guerra, porque aquela foto dos americanos é numa ilha do Japão, que foi um cenário de guerra no meio da Segunda Guerra. A gente comenta tudo, pega a gravação lá no canal da escola, no EAD, lá no YouTube, pega a aula da semana passada, por favor, e assista com calma, você vai ver toda a explicação do que é a Rio 20, o que é a guerra, a batalha de Iwo Jima e, claro, todo o contexto que precisa. Tudo bem? Deixa eu só conferir. Bruna, Lívia, tudo bem? Melhorou? Deu uma luz? Tudo. Beleza. Melhorou. Qualquer coisa, assiste essa aula gravada, que vai ajudar mais ainda, porque aí eu vou dar detalhes. Eu não posso dar todos os detalhes hoje, porque o pessoal já assistiu tudo isso na aula passada. Maravilha. Certo. E até que dia que pode levar a redação na escola? Cara, como eu fui lá ontem buscar as... Então, ó, quem entregou até ontem tá tudo comigo, tá? Eu tenho um monte de redação de vocês aqui. Deixa eu só falar quem já tenho na mão, porque eu já estou começando a corrigir. Claro, vou dizer para vocês, a prioridade é do terceiro ano, eu estou corrigindo do terceiro primeiro. A hora que eu acabar de corrigir do terceiro, aí eu pego de vocês. Então, ó, só para vocês saberem quem é que já tem texto comigo aqui, ó. Que são aqui o artigo do doutor advogado, ó. Evelyn, Raíssa, Ana Júlia, Iris, Bruna Salles, Gabriela Santos, Lívia Mendonça, Júlia Beatriz, João Caldeira, Cauã, Maria Clara, Júlia Beatriz, Ana Júlia Bruno, peraí, Maria Eduarda Bonfim, Vitória Tereza, acho que acabou, peraí. Lucas Adolfo e só. Esses são os textos que estão comigo do primeiro ano, tá bom? É que como a Miriam, ela não separa, e também não é obrigação dela fazer isso, fica tudo meio misturado. Eu comecei a separar os do terceiro primeiro. Confesso para vocês que eu vou começar a corrigir pelo do terceiro, tá? Depois eu vou me concentrar no de vocês, mas tá na mão já. Mas essa que você falou aqui, é que você estava explicando até agora? Não, esse aqui provavelmente é daquele doutor médico, doutor advogado. Ah, tá, sei. Tá? Que vai ser na semana que vem, esse aqui do doutor médico, doutor advogado, já vai estar lá na... Eu tô gravando aula, pelo amor de Deus, não esqueci de novo não, né? Não, tô gravando, tá aqui. Então, esse vai estar na semana que vem lá para vocês, e aí eu já passo e pego. Então, provavelmente, eu acho que eu vou na quarta ou na quinta. Quarta ou quinta-feira, se você puder entregar lá, beleza. Já vou estar pegando, beleza? Lembrando que esse texto precisa ser entregue na semana que vem. Por quê? Porque aí eu tenho mais uma semana para corrigir, porque eu vou fechar a nota. Ó, outra coisa, esse vai ser o último texto do bimestre 3, tá bom? Esse da charge da Rio Mais 20 é o último texto para contar como nota para o bimestre que fecha agora em setembro, tá bom? Só para vocês se localizarem, para vocês saberem onde nós estamos pisando, o que você tem que me entregar. No total, então, foram o texto doutor e o texto advogado, e são só 2, pessoal, teve mais um. Vamos sim, Maria Clara, começar a 9 hoje. Acho que foram só esses 2 textos, acho que é isso. Teve mais algum? Acho que não, é isso. Então, esses serão os textos que vocês terão para o bimestre 3. E sim, estamos começando a apostila 9, estamos adiantados, tá? Essa apostila 9 seria uma apostila para começar em outubro, mas eu estou adiantado. E eu consegui, mais ou menos, eu entendi por que eu estou adiantado. Todas as atividades que eu fazia, eu até falei com isso com a Adriana ontem, todas as atividades que eu fazia quando a aula era presencial, sempre acontecia alguma coisa que dava uma atrasadinha na gente. Ou eu fazia algum debate com os alunos, ou a gente tinha algum, sei lá, ensaio de não sei o que lá para a festa junina, ou um simulado, dia de prova, essas coisas. E aí eu sempre terminei adiantado, mas agora eu estou muito adiantado.
Eu estou um mês adiantado, 4 aulas. O que eu vou fazer no final do ano? No final do ano, aí sim, eu vou dar atividades. Estava falando com a Adriana, há uma esperança, eu não sei se vocês concordam ou não, há uma esperança que a gente volte a ter aulas presenciais. Quem sabe em outubro, né? E aí, quando a gente voltar a ter aulas presenciais, aí a gente pode fazer atividades extra. Por exemplo, eu gosto muito de dar debate argumentativo. Eu divido a sala em duas, coloco as pessoas em grupos diferentes para poder procurar argumentos e colocar. São atividades que têm a ver com a minha matéria, que a minha matéria é argumentativa, e que os alunos gostam, é legal. Eu não fiz nada disso diferente, justamente porque nessas aulas online é mais complicado fazer esse tipo de atividade de debate, de separação, tudo. Então, eu confesso que eu estou tocando embora com o material, dando as aulas regulares. Mas se a gente tivesse em sala, a gente estaria fazendo algumas coisas diferentes, sim. Estaremos fazendo algumas coisas mais lúdicas, um pouco mais. Mas tomara que a gente tenha tempo de fazer isso ainda esse ano, para a gente ter. Então, vamos deixar adiantado mesmo, para que se no final sobrar tempo, melhor. Ou a gente faz aulas a mais sobre conteúdos interessantes, eu posso dar algum tema de redação que vocês ainda não viram, mas que posso adiantar. A gente tem coisa para fazer. Passar algum vídeo que seja interessante para você melhorar a sua argumentação, eu ainda vou pensar nisso. Mas eu ainda tenho 2 cadernos. Estou começando o 9 hoje, tenho 9 e 10. Então, provavelmente, até o final de outubro, nós temos coisa para fazer. Se em novembro a gente estiver tranquilo, a gente inventa o que a gente vai fazer. Claro, sempre pensando em ajudar vocês a melhorar a escrita e tirar uma nota maior aí. Bora lá. Agora, deixa eu transmitir, estou transmitindo já. O conteúdo, então, que vocês vão ver na aula de hoje. Vamos lá. Então, fechando esse caderno aqui. Aqui. Gente, nesse... Oh, caramba, eu já tinha deixado na página, não tinha deixado na página. Ó, esse aqui é o caderno atual. Vou pegar no lugar certo aqui. Pronto. Hoje nós vamos ver, ó, módulo 25, depois 26, 27. No módulo 25 nós temos elementos da comunicação. E depois a gente vai falar de funções da linguagem, semana que vem. E depois nós vamos escrever alguma coisa. Muito bem, gente. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Elementos da comunicação, essa aula, ela devia ser a primeira aula do ano. Não sei por quê, talvez eu até já tenha adiantado. Vocês estão lembrados de eu ter mostrado isso aqui para vocês, ó? Emissor, receptor, referente, mensagem, código e canal. Alguém lembra de alguma coisa assim? Porque às vezes eu adianto. Vocês estão lembrados de alguma coisa assim ou não? O que é emissor, receptor, referente, canal? A Gabi lembra? Muito bem, então hoje vai ser uma revisão, porque deveria ser a primeira aula do ano, que fala sobre comunicação, porque tudo que a gente viu até agora, por exemplo, charge, tirinha, crônica, conto, propaganda, é tudo o quê? Comunicação. Como é que você volta às bases da comunicação depois de ter falado de vários tipos de comunicação diferente? O ideal era falar de comunicação primeiro, ó, as bases são essas. Funciona assim. Agora sim, vamos a vários tipos de comunicação diferentes? Bom, vamos lá. Isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assado. Porém, eu estou seguindo o material segue dessa forma. Ele apresenta lá no módulo 25 elementos da comunicação. Vai saber por quê. Não tem problema. Nós revisamos. E depois, então, olha só que legal. Essa semana, vocês vão entender, de novo, como que faz para uma comunicação dar certo. Quais são os elementos que são necessários para que uma comunicação aconteça. E depois da semana que vem, nas funções da linguagem, você vai descobrir por que a gente se comunica. Olha só, de novo. Hoje a gente vai entender como faz para a comunicação acontecer. E na semana que vem, por que nós nos comunicamos. Calma que a gente chega lá, semana que vem eu falo disso. Vamos a hoje. Gente, para que qualquer comunicação, e quando eu falo comunicação, eu estou falando de qualquer tipo de comunicação. Por exemplo, uma pessoa encontrando outra na rua e dizendo: ei, vem cá que eu tenho uma fofoca para te contar. Uma comunicação assim. Ou alguém que pega um telefone
e vai ligar assim, amiga, você me manda aquele problema lá, daquele trabalho, que eu não sei, eu perdi, manda para mim. Comunicação assim. Ou se alguém escreve uma carta para outra pessoa que está lá do outro lado do mundo e quer escrever a carta no papel, mandar no correio, passar a linguinha lá para mandar, comunicação. Qualquer um. Ou um cara que está do outro lado da TV, o William Bonner, dizendo, boa noite, estamos começando o Jornal Nacional. Essa é uma comunicação também com você que está aqui. Todas! Desde um cara que vai lá e faz um joia para você na rua. Isso é uma comunicação. Todas. Um cara que pintou uma placa para você no trânsito. Todas as formas de comunicação vão ser... A gente vai falar delas hoje. E vocês vão perceber que uma comunicação, ela não tem necessariamente que as pessoas, os participantes, não têm que estar no mesmo lugar. Acabei de ver, Eduardo, no telefone. Também não tem que ter vivido na mesma época. Até isso. Exatamente. Às vezes você faz uma comunicação com uma pessoa que já morreu. Não é? Basta abrir um livro de um autor que já morreu, você está se comunicando com ele. Tá vendo? É uma forma de comunicação. Lucas Adolfo! Muito bem, senhor Lucas Adolfo. Ele está na área. Ficou preso no trânsito, mas chegou. Está aí. Tá bem. Que bom que chegou. Aí, então, nós vamos falar sobre todos esses. Muito bem, gente. Quais são os elementos básicos para que uma comunicação aconteça? Muito simples. Tem que ter tudo isso aqui, ó. Vou mostrar para você, depois eu volto a minha carona aqui, ó. Deixa eu mostrar. Emissor, que também é chamado de produtor, escritor, falante, sei lá o que, tem vários estilos. Então, emissor. E o receptor. Daqui a pouco a gente fala sobre referente, mensagem, código e língua. Então, gente, para toda... Vou fechar esse aqui que não vou usar mais. Pronto. Toda comunicação precisa de um emissor e um receptor. Claro. Então, se eu vou lá e falo assim, eu olho... Deixa eu escolher alguém. Eu olho para o Caldeira. Caldeira fala assim, ô Caldeira, o Corinthians... Vou torcer pro Corinthians hoje. Contra o Palmeiras. Quem é o emissor? Sou eu. Quem é o receptor? O Caldeira, que está lá no fundo da sala, se eu estou imaginando que ele está na sala de aula, ou, claro, aqui. Ele está lá na casa dele, com o celular na mão, ou na frente do PC, não sei, me ouvindo falar isso, ó, vou torcer pro Corinthians hoje contra o Palmeiras. Eu sou receptor, eu sou emissor, ele é receptor. Com qualquer coisa, uma pessoa que telefona para outra, que fala, ou alguém que escreve um livro e dá para outra pessoa, esse emissor, receptor. Acho que isso está bem claro aí, né? Muito bem. O que é vamos lá, os outros próximos elementos. O que é o referente? O referente é o assunto. Vou voltar à minha mensagem. João Caldeira, vou torcer para o Corinthians hoje. O assunto é o quê? Futebol. Um assunto que deixa alguns alunos extremamente felizes, tipo a Evelyn, assim, né? Elas delira de emoção quando o professor está falando de futebol com os alunos, né, Evelyn? Eu tenho certeza que agora, neste momento, ela está sorrindo lá na casa dela, dizendo, ai, como eu amo esse cara. Ai, Senhor, um dia ela me enfia uma faca. Então, assunto, futebol. Se fosse qualquer outra coisa, eu vou lá, eu telefono para a Evelyn e falo, Evelyn, você precisa entregar minha redação que você está me devendo. Qual é o assunto? Cobrança. Esse é o referente. O referencial é o assunto que vai ser tratado na conversa, na comunicação. Bora lá. O que mais? A mensagem. Gente, a mensagem é o texto propriamente dito. Por exemplo, se ele for falado, é a reprodução do som dele. Por exemplo, se eu falar assim, ó, vou torcer para o Corinthians hoje contra o Palmeiras. Alguém grava esta fala, o som gravado, que é aquele que aparece naquele gráfico no celular quando você está vendo o áudio, é aquilo ali, é a mensagem. Ou se eu escrevê-la num papel, aquele papel, não o papel em si, mas aquela tinta usada, a imagem dela no papel, é a mensagem. Por que não o papel, Eduardo? Porque o papel é outra coisa. Daqui a pouco eu falo. Vamos lá. Muito bem. O código, gente, é a língua que eu usei. Por exemplo, se eu falar vou torcer para o Corinthians, eu estou usando o quê? Língua portuguesa falada. Se eu falar assim, hey, João Caldeira,
I'm going to support Corinthians tonight. O que eu estou usando? Língua inglesa falada. Isso é o código. O código é a língua que você escreveu, que você usou para falar. E aí ela tem, por isso que ela chama código, que toda língua tem suas regras, suas pormenores e tudo mais. Esse é o código. E finalmente, o canal. O canal é o veículo pelo qual a mensagem passa. Por exemplo, no caso, quando eu escrevi uma mensagem no papel, o veículo é o próprio papel. O veículo pode ser um celular, um computador, o veículo pode ser uma televisão, o veículo pode ser um outdoor na rua. Aquela estrutura de ferro e madeira ali, aquilo ali pode ser um veículo, um canal. Então o canal é por onde a mensagem vai. Ela pode ser por nível do som pode ser um canal. Imagem pode ser um canal, ou seja, pela luz e assim por diante. Eduardo, muito bem, entendi. Agora, eu gosto sempre de fazer isso. Todos esses elementos precisam funcionar. Se algum desses elementos falhar, a comunicação não dá certo. Todos, sem exceção. Não tem jeito. Todos os elementos, o emissor e o receptor, o referente, a mensagem, o código e o canal, todos precisam funcionar. Porque senão não há comunicação. Vamos a exemplos. O que seria uma comunicação em que falha o emissor? Muito simples. Eu encontro alguém na rua e vou falar alguma coisa e engasgo. Não sai. Não consegui, perco a voz. O cara está de longe, eu falo, ô fulano de tal, blá, não sai. Engasguei, engoli um mosquito, aí ele sai andando. Vamos supor que o cara estava dentro do busão, né? Ele botou a cabeça e falou, fala, velho, o que você quer? Eu, ai. Falou, passou. Não teve comunicação. Quem falhou? Emissor. Não estava pronto. Como é que seria uma comunicação em que falha o receptor? Vamos supor, eu não sei, mas eu encontro uma pessoa na rua, aí esta pessoa, sei lá, deixa cair a carteira. Aí eu vou lá e falo, a pessoa está andando, falo, ô fulano de tal, tua carteira. Ô, tua carteira, mano, velho. Carteira, o cara sai andando, vai. Por quê? Ah, não sabia, o cara era surdo. Ou seja, ele não, é quase como se ele não estivesse ali para ouvir. Ele não completou, o receptor não foi. A minha voz saiu, chegou até ele. Então não é problema de canal. O problema é que o receptor não estava apto a receber esse tipo de informação. Falha no receptor. Ou, por exemplo, sei lá, eu mando uma carta para uma casa, sei lá, mando uma carta, deixa eu escolher. Eu mando uma carta para a Lívia, lá na casa da Lívia. E aí a Lívia não está lá. Ela mudou-se, foi para outra casa e o carteiro não sabe onde ela foi morar. Pronto, essa carta volta e não chegou. O que faltou? Faltou o receptor. Muito bem. Então, tá vendo que cada um que falta não está a comunicação. Não chegou minha carta e não chegou minha mensagem para o cara do busão. Outra coisa, referencial. Pode falhar na referencial? Pode. Se eu falar de um assunto que vocês não entendem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu chamo qualquer um de vocês e falo para vocês assim, pessoal, as tarefas pré-comunicativas, elas são ótimas no cenário de ensino superior de língua estrangeira, porque os trilhos ficam bem claros entre o que o aluno precisa fazer e o que o professor precisa dar. Então, o ensino é referencial, o ensino por tarefas pré-comunicativas é eficiente. Aí vocês vão olhar para mim e falar, hein? Você está falando, professor? Ou seja, é um assunto que vocês, pelo menos eu acho, não dominam. Estou falando sobre a minha pesquisa de mestrado. Não tem como um aluno de ensino fundamental dominar tudo, a não ser que ele seja um curioso, né? Que vai lá ler sobre as coisas. Então, ele não vai dominar o que é linguística aplicada, a não ser que ele vá fazer letras e, claro, consiga, engoste tudo, se embrenhe nisso. Caso contrário, não. Então, o que falhou? Vocês ouviram a minha voz. Vocês entendem português, porque eu usei português falado. O canal funcionou, tudo funcionou. Vocês estavam aí, eu estava aqui, estava tudo funcionando. Faltou o quê? Conhecimento sobre o assunto. Faltou referencial. Falhou o referencial. Tá vendo? O que seria uma outra falha? Falha na mensagem. Muito simples. Eu vou escrever uma mensagem, eu escrevo um recado, né? Deixa eu escolher outro. Eu vou entregar um recado para Maria Eduarda, né? Ou vou escrever uma caneta, eu vou lá e pego
eu vou escrever uma coisa, peço emprestado uma caneta para alguém. Aí algum aluno meio zoeiro vai lá e me entrega uma caneta dessas que apaga, né? Já ouviram falar dessas canetas que some a tinta, né? Eu vou lá e vou escrever uma coisa super importante, né? Vamos supor, sei lá, a Maria Eduarda, ela é filha do Bonfim, o Bonfim é meu contador. Aí eu vou lá e falo assim, nossa, Maria Eduarda, por favor, você manda um recado pro Bonfim para mim, porque eu preciso muito que ele resolva um problema. Ó, tá aqui o número do meu CPF, não sei o que lá, e dá conta que ele vai ver para mim lá para resolver o meu problema do imposto lá. Eu escrevo. Só que aí eu não sabia, o aluno zoeiro, sei lá, pega um aluno que é zoeiro ali, o Lucas, ele vai lá e escreve, ó, vou ferrar o Eduardo. Ele escreve lá com aquela tinta que apaga, entrega para a Maria Eduarda, na hora que ela vai entregar pro pai dela, abre, ele vai lá e fala assim, ô Maria Eduarda, você está zoando? Não tem nada escrito aqui. O que falhou? Vamos lá. Emissor, era eu, estava certo. Receptor, era o Bonfim, estava tudo certo. Eu escrevi em português, escrevi no papel, está tudo certo. Porém, a mensagem desapareceu. Falhou o quê? Falhou a mensagem. Não teve comunicação, ele não sabe o número, ele não vai me ajudar. Tem que escrever de novo. Por causa, claro, do xarope do Lucas que me deu caneta errada. Tá vendo? O que seria uma falha no código? É o que eu acabei de falar. Vamos supor que eu comece a falar inglês com vocês e você não me entenda. Ó, Lucas, que sacanagem. Seria caneta que apaga, né? O cara que compra uma caneta que apaga é justo que é para fazer sacanagem com os outros mesmo. Ó, eu começo a falar em inglês aqui com vocês, e aí eu acho que vocês sabem, mas vamos supor que não soubessem. O que faltou? Eu estava falando, vocês estavam ouvindo, tá tudo certo. Vocês estavam ouvindo a minha voz, funcionava. A mensagem chegou, porque o som chegou. O que falou? Falou código, que aí falaria em inglês e você não estaria entendendo, caso você não souber. Ou, acho que em inglês você sabe, se eu falasse em alemão aqui, se eu falasse em russo, se eu soubesse, aí ia faltar código. E finalmente, faltar canal. Quando falta canal é quando, por exemplo, se você vai falar no telefone e o telefone dá problema. Aí eu estava prontinho para falar, a outra pessoa estava prontinha para ouvir, eu ia falar português, o assunto ela conhecia, mas o telefone falhou. A única coisa que não funcionou foi o telefone, então foi o canal que falhou. Ou, sei lá, uma placa de trânsito que foi escrita na língua portuguesa, escrito pare, por exemplo. Então, a pessoa que fez era o emissor, ele fez. A pessoa que está passando na rua é o receptor, estaria passando ali numa boa. Estava escrito em português, tá tudo certo, o assunto, só que de repente a placa cai. O que falhou? Falhou o canal. Tudo bem? Ou seja, para que qualquer comunicação dê certo, precisa todos os elementos funcionarem. Não concomitantemente e não no mesmo lugar, isso não é necessário, mas tem que funcionar, tem que cumprir o seu propósito. Isso é a coisa mais básica da comunicação que existe. Por isso que eu digo que esta aula deveria ser a primeira aula do ano. Eu deveria ter dado essa aula para vocês em fevereiro, se é que não dê, porque a Gabi falou que lembra de alguma coisa nesse sentido. Talvez eu até tenha falado sim para vocês tudo isso, e vocês estão tendo aquela impressão aí na casa de vocês do tipo, ai, de novo isso aí, já ouvi isso tudo. Então, infelizmente, essa sensação vai ser impossível de tirar. Porém, tem uma boa notícia para vocês, nós temos um exercício só para fazer. Por que, Eduardo? Eu já dei uma boa olhada lá e tem 2. Não tem não. Por quê? O segundo exercício, ele cobra outro assunto, o assunto da semana que vem. Eu fui preparar ontem, fui ler, né, a apostila de vocês ontem, como eu sempre faço. Eu vou ler, ó, o que eu vou dar amanhã? E vou lá, leio os exercícios e tudo mais. E aí eu estava lendo o segundo exercício pede o que está aqui, ó. Ele pede isso aqui, ó. Funções da linguagem. Eu não vou falar disso hoje, vou falar semana que vem. E eu não estou nem com vontade de adiantar, porque senão, né, gente, nem até outubro eu não chego com a matéria, eu acabo antes. Agora eu estou com o pé no freio. Estou freando, estou de boa, estou sem corrida. Estou tranquilo porque eu vou acabar o material muito cedo, então tá de boa. Se eu adiantar, aí pronto. Aí nós vamos saber o que nós vamos fazer depois. Já vamos ter que inventar coisa em novembro, né? Então relaxa. Mas aí nós vamos fazer um exercício só. Eu vou ler com vocês o segundo só para vocês verem. Quer saber funções semana que vem. Antes de eu ir para os exercícios, alguma dúvida sobre os elementos da comunicação? Emissor, receptor, mensagem, referencial, mensagem, código e canal. Alguma dúvida nisso?
Pelo jeito não. Esse silêncio deixa claro que não. Muito bem. Então vamos fazer exercício. E aí nós terminamos. Olha só. Então eu vou descer até lá. Aqui, ó. Só vou ler o primeiro e o segundo. Aqui o terceiro, ele está pedindo isso aqui, ó. Leia o fragmento do poema Tabacaria e responda a questão. Aí você tem, ó. Quais as funções da linguagem? Gente, funções da linguagem semana que vem. Vou deixar até grifadinho aqui, ó, para vocês lembrarem. Semana que vem nós vamos falar. Olha aqui, o Eduardo grifou. Funções da linguagem é para outro momento. Deixa isso para lá. Vamos fazer isso aqui agora. Ó, Canção do Exílio. Você tem, ó. Eu nasci além dos mares, os meus lares, meus amores ficam lá, onde canta nos retiros seus suspiros, suspiros o sabiá. Aí ele tem, qual é o elemento da comunicação predominante aqui? Gente, na verdade, eu discordo um pouco do exercício. Por quê? Primeiro, toda comunicação ela não tem um elemento predominante. Todos são predominantes. Qual é a mais... Um tem mais importância que o outro? Não. Ó, vou voltar. Numa comunicação simples. Eu olho alguém ali... Vamos supor, eu encontro a Júlia na sala de aula e vou me comunicar com ela. Eu falo assim, Júlia, eu já corrigi sua prova. A nota já está com a Adriana. Bom, beleza. Quem é mais importante dessa comunicação? Ninguém. Eu sou mais importante que a Júlia? Não. Ah, ela é mais importante porque a nota é dela? Não. O mais importante é o referencial? O mais importante... É muito relativo isso. A comunicação em si, eu discordo do exercício por isso, a comunicação em si, a sua completude é o mais importante. Tudo funcionando é o mais importante. Então, não tem um elemento que predomina, outro que não predomina. Todos funcionam igual. Se um deles falhar, a comunicação não rola, não acontece. Então é meio bobo esse exercício, que vai lá e pede que você entenda qual é a predominância. Eu vou ler com vocês, mas eu discordo dele. Eu jamais colocaria essa questão numa prova, porque o aluno vai ter motivos para me contestar. Ele fala, Eduardo, você explicou exemplo por exemplo, que se cada um dos elementos falhar, a comunicação não acontece, qual é a relação de importância entre eles? Total. Eles dividem com a sua porcentagem. Ó, emissor-receptor, 1, 2. Mais referencial, mensagem, código e canal, 6. Então eu dividiria o 100% dividido por 6, que daria mais ou menos uns, sei lá, 8% para cada um. Aliás, desculpe, 8 não, 18, 16, 17, 18. Quanto que daria aí? Vocês que são melhores que eu, matemática. 100 dividido por 6, vai dar uns 16, vai. Muito bem, resumindo, essa é a importância. Agora eu vou ler com vocês o que um cara que elaborou esse exercício pensou. E vou ler até a resposta dele, para vocês entenderem. Olha aqui. Ele fala, qual é o elemento predominante? Ele fala, o elemento predominante é o emissor, pois é dele que o texto trata, como podemos observar nos pronomes eu, meu, pelos versos eu nasci. Isso nem sempre é uma verdade. Eu posso falar a palavra eu, meu, os referência a mim, só que eu tenho um foco total na pessoa. Por exemplo, vamos supor que eu esteja declarando o amor por outra pessoa. Eu vou lá e digo assim, ó, eu amo você, o meu amor por você, minha admiração por você. O foco é em mim, é você, mas eu estou usando elementos que dizem a mim. Eu, meu, primeira pessoa, mas o foco maior, principal, é o interlocutor. Então, olha só como é relativo isso. O foco da informação, ela não é baseado nos elementos que compõem só a informação. Isso é minimalista demais com o texto dizer isso aí. Mas, como está na apostila, a gente vai simplesmente seguir. Mas é um exercício meio bobo, né? E a outra parte também, olha aqui. Qual é o elemento secundário? Não existe isso. Mas a gente vai ler, ó. O elemento secundário é a mensagem, a disposição das palavras, a metrificação, as rimas, a repetição, a estrofação. Todos eles são elementos irredutíveis e que não se pode mexer sem que se altere a organização do texto. Uma coisa eu gosto de falar. O foco da comunicação pode ser um dos elementos. Mas isso não significa que ele é mais importante. Todos são importantes. Mas o foco pode acontecer. Por exemplo, quando o cara escreve um poema,
Ele está preocupado com a forma, é isso que ele quis dizer ali. Ah, está preocupado com a forma? Então tem muitos poemas que respeitam redondilha maior, redondilha menor, lembra? Vocês devem ter visto isso com a Josiane, né? Redondilha maior é 7 sílabas poéticas, redondilha menor são 5 sílabas poéticas, tem os versos decassílabos, que são 10, os alexandrinos, que são 12, e aí você tem as rimas, lembra do soneto? Sonetos são aquelas 2 quartetos e 2 tercetos, que sempre são decassílabos, tem as rimas AB, AB, CD, CD, não é? Eu não me lembro agora, AB, AB. Ai, caramba, esqueci agora como é que é o soneto. Se vocês lembrarem aí, pode me ajudar, tá? AB, AB, CD, CD, aí, não lembro. Esqueci como é que é a rima do soneto. Enfim, é uma métrica, é uma preocupação, então é um foco. Aí sim, isso acaba acontecendo. A comunicação tem um foco maior no emissor, um foco maior, mas relação de importância não. Importância, todos são importantes igual. O foco, aí sim, por exemplo, a propaganda, vocês vão ver na semana que vem, que o grande foco dela é em quem? No receptor, claro, porque ela quer vender. Então a propaganda tem aquele foco direto. Vocês vão ver a função conativa na semana que vem, ela tem foco no receptor. Ela vai lá e diz muito, você pode ver que as propagandas, como a gente analisou, ela sempre foca no compre, faça, beba, veja, sempre verbos no imperativo, aí são focos. Ou quando você vai lá e coloca um monólogo seu, eu acho, eu aquilo, você tem um foco no foco, não importância. Tá bom? Então não tem primário e secundário. Certo? Agora aqui, ó. Então só para vocês, vou ler de novo para quem quiser copiar, tá? Aqui, o elemento predominante é o emissor, vou grifar, pois ele é que se trata e podemos observar pelos pronomes eu, essa é a resposta, tá? Que você, caso queira copiar, estou deixando aqui um tempinho para você. O foco é o elemento predominante, é o emissor, eu, meus, verbo nasci. E a segunda, o elemento secundário, segundo eles aqui, é a própria mensagem. Por quê? Porque isso trata-se de um poema. E um poema tem essas preocupações que eu falei para vocês. Ó, metrificação, rimas, estrofação, que são as características da forma do poema. Que são respeitos que o poeta faz, dependendo da escola literária, né? Vocês vão ver isso muito com a Josi ainda, que existem métricas fechadas e métricas abertas, né? Existem poemas considerados poemas que respeitam, tipo soneto, uma métrica, e os versos livres, que na minha opinião são os mais legais. Os versos livres são aqueles que não precisa seguir métrica nenhuma. Você pode fazer um verso que tenha 10 sílabas e no segundo toca com 4, e depois o outro com 19, e você que decide, o poema é teu. Os modernistas vão fazer muito isso, eles vão dialogar com essa história. Por que ter métrica? Para quê? Se o poema é meu e eu posso significá-lo do jeito que eu quiser. Rimas, coloque se eu quiser, se não quiser não coloque também, e assim por diante. Vai ser um movimento bastante bonito da literatura mundial, que a literatura desprende as amarras e começa a entender que a liberdade também é bonita. Mas isso é papo para outro professor, que é a Josi que vai falar com vocês. Tudo bem, pessoal? Então, só mais uma vez, não vou fazer o exercício 2, tá? Esse exercício 2 a gente vai fazer na semana que vem. Vocês, por favor, vocês não me deixem esquecer, tá? Eduardo, ficou para trás, ó, só tem 3, tá? Aqui seriam os extras. Eduardo, você deixou para trás um exercício de funções da linguagem na aula passada que você não fez propositalmente. Você volta lá e faz, por favor. Não me deixe esquecer que o velho aqui às vezes caduca, que eu às vezes esqueço das coisas. Tudo bem? Abrindo para dúvidas, pessoal. Alguma coisa que vocês não tenham entendido da aula de hoje, por favor. Bora lá. Pelo jeito, não. Muito bem. Eu acho que isso teve cara de revisão, né? Ah, peraí. Tem que colocar título na redação da charge. Eu vou ter que voltar lá. Pediu. Pediu, né? Deixa eu ver. Gente, quando é assim, é assim. Quando é dissertação, você sabe que é opcional se não pediu, mas os outros gêneros... Caderno 8. Espera lá. Se não pediu, aí tudo bem.
Seu texto deve ter, não indicar apenas o ponto de vista, mas também... Não, não precisa. Você precisa se referir a ele. Você tem que falar claramente, ó, a charge do Paixão ou de Paixão sobre o Rio mais 20, ó, indicar que não apenas o ponto de vista do autor, mas também os elementos gráficos. Você tem que fazer uma pequena descrição e se referir à charge dele, tá bom? Charge de Paixão. Não se esqueça de fazer uma referência direta à charge, porque ela não é sua e nem de ninguém mais alguém. O texto, o comando está deixando bem claramente. Faça referência direta ao texto do Paixão, a charge dele, tudo bem? Não precisa de título, não. Muito bem. O que mais? Ok. Pessoal, deixa eu parar a gravação aqui. Espera aí.